Olá pessoal, vamos fazer essa questão aqui então da página 13 da nossa apostila. A gente tem que terminar o valor de n, né, nessa igualdade aqui. Mas tem um fatorial aqui que a gente tem que saber sair dele, né, n mais 1 fatorial. Só que aqui está falando que o numerador do primeiro membro, ou seja, a parte de cima, é a soma dos n termos de uma PA. A gente precisa lembrar então qual que é a fórmula da soma da PA. A soma da PA então é igual a 1 mais o AN, ou seja, o primeiro e o último termo, vezes a quantidade de termos que tem nessa progressão aritmética, dividido por 2. A soma dessa PA, no caso, vai ser igual ao primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é n, vezes a quantidade de termos. Vai ser n também, né? Um termo, dois termos com 2, três termos com 3, n termos com o n, quantidade de termos. Daqui a gente não consegue fazer mais nada, né? Pronto. Mas esse valor aqui a gente tem que jogar aqui no numerador, então. Isso vai ficar desse jeito, né? Eu vou só passar o n antes do parênteses, né? Fica mais fácil visualizar. N mais 1, n vezes n mais 1 dividido por 2. Só esse aqui é o numerador, né? Só a parte de cima. Isso aqui sobre o n mais 1 fatorial. E isso é igual a o 1 sobre 240. Ok. Bom, esse primeiro membro aqui a gente tem uma divisão de fração, né? Divisão de fração é a primeira, né? N vezes n mais 1 dividido por 2, né? Sobre 2, vezes o inverso da segunda, ou seja, vezes 1 sobre n mais 1 fatorial. E isso vai ser igual a 1 sobre 240. Ok, multiplicação de fração é só multiplicar o numerador vezes o numerador. N vezes n mais 1 vezes 1 é o próprio n vezes n mais 1. 2 vezes n mais 1 fatorial vai ser 2 vezes n mais 1 fatorial. E isso é igual a 1 sobre 240. O 2 pode passar para lá para simplificar, né? Eu posso desmembrar esse n mais 1 fatorial também. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Para não complicar, eu vou escrever passo a passo. N mais n mais 1, vezes, perdão, n mais 1, sobre o n mais 1 fatorial. Isso é igual ao 2 que estava multiplicando. Vem para cá, perdão, o 2 estava dividindo, né, o primeiro membro, passa para lá multiplicando. Então, o 2 vem multiplicando sobre 240. 2 vezes 1 é 2, né? Aqui eu vou poder simplificar. Então, eu tenho n que multiplica n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Isso é igual a, simplifica aqui, né? Vai ficar 1 sobre 120. Ok. Eu tenho que saber trabalhar agora essa ideia que a gente tem, né? Como é que a gente pode trabalhar isso daqui? Eu posso desmembrar o n mais 1 fatorial, né? Tem que lembrar, por exemplo, o 5 fatorial é ele vezes o antecessor dele,
vezes o antecessor do antecessor, né? Vezes 2, vezes 1. O n fatorial, então, por exemplo, vai ser igual ao n vezes o n menos 1 vezes o n menos 2 e por aí vai. O n mais 1 fatorial vai ser igual ao n mais 1, entre parênteses, né? Vezes, tem que subtrair o 1. Vai ficar 1 menos 1, ou seja, vai ser vezes n vezes n menos 1, e aí continua. Então, essa parte aqui, eu posso simplificar ainda, né? Coloco n vezes n mais 1, e o de baixo eu vou desmembrar. Vou colocar n mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial. E isso é igual a 1 sobre 120. Qual foi o motivo de desmembrar? Para acabar, para poder simplificar aqui o n mais 1, por exemplo, com n mais 1. Aqui dá 1, aqui dá 1. O n com n. Lembre-se que eu só posso simplificar porque está tudo multiplicando, né? Aqui dá 1, aqui dá 1. Reescrevendo isso aqui, então, eu vou ter 1 sobre n menos 1 fatorial igual a 1 sobre 120. 120 pode passar para cá multiplicando, o n menos 1 fatorial também. Então, isso aqui vai ficar 120 é igual a n menos 1 fatorial. Eu tenho que achar um número, então, que eu coloco no lugar do n, que menos 1 dê 120. O fatorial dele, né? Ele menos 1 fatorial dá 120. Nessa altura do campeonato, a gente tem que saber que o 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 120. Né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, o n menos 1 tem que ser igual a quanto? A 5, né? Para que o fatorial dele dê 120. Então, o n menos 1 tem que ser igual a 5. Logo, o n é igual a 6. Colocando o 6 no lugar do n, fica 6 menos 1, 5 fatorial. E o 5 fatorial vai dar o 120. Pronto. Se quiserem tirar a prova, a gente volta aqui na questão, coloca aqui o 6 e no lugar do n, né? E tira a prova. É isso aí, pessoal. Resposta certa, então 6. Até a próxima.